Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Narrada Oficial. Neste exato momento, como você pode ter certeza de que está realmente acordado? Talvez tudo ao seu redor pareça perfeitamente real. Você reconhece o lugar onde está, escuta os sons do ambiente e sente o próprio corpo. Mas durante um sonho, essas sensações também podem parecer verdadeiras. Somente depois de despertar, percebemos que tudo aquilo existia apenas em nossa mente. Então, como distinguir a realidade de uma ilusão? E se os nossos sentidos estiverem nos enganando? E se algumas de nossas lembranças não forem tão confiáveis quanto imaginamos? E se grande parte daquilo que consideramos verdadeiro tiver sido construída sobre crenças nunca examinadas? Essas perguntas parecem retiradas de uma história de ficção científica, mas começaram a ser investigadas profundamente há aproximadamente 4 séculos por René Descartes. Descartes não queria simplesmente negar a existência do mundo. Seu objetivo era muito mais ambicioso: descobrir se havia alguma verdade capaz de sobreviver a todas as dúvidas. Para isso, ele decidiu questionar tudo: os sentidos, as memórias, o próprio corpo e até a possibilidade de estar sendo enganado por uma inteligência extremamente poderosa. Pouco a pouco, todas as certezas começaram a desaparecer. Contudo, quando parecia não restar absolutamente nada, Descartes encontrou uma verdade que nem mesmo o maior dos enganos poderia destruir. Ao longo deste documentário, conheceremos a dúvida metódica, o argumento do sonho, o misterioso gênio maligno, o verdadeiro significado de penso, logo existo e a difícil relação entre a mente e o corpo. Também veremos por que essas ideias continuam atuais em uma época de imagens manipuladas, inteligências artificiais e realidades digitais cada vez mais convincentes. Talvez, ao final desta jornada, você não duvide apenas do mundo ao seu redor. Talvez também passe a observar de outra maneira aquilo que existe dentro de você. Inscreva-se no canal e acompanhe esta investigação até o fim. Agora, prepare-se para conhecer o homem que decidiu duvidar de tudo. Capítulo 1. O homem que decidiu duvidar de tudo. No início do século XVII, enquanto antigas certezas começavam a ser questionadas, um homem decidiu realizar uma experiência radical: duvidar de tudo aquilo em que acreditava. Seu nome era René Descartes. Desde jovem, Descartes recebeu uma educação privilegiada e estudou diferentes áreas do conhecimento. Contudo, percebeu algo perturbador. Filósofos, cientistas e autoridades frequentemente discordavam entre si. Muitas ideias apresentadas como verdades absolutas acabavam sendo abandonadas ou substituídas. Se tantas pessoas inteligentes haviam se enganado, como ele poderia ter certeza de que suas próprias crenças eram verdadeiras? Descartes decidiu colocar todo o conhecimento à prova. Qualquer ideia que apresentasse a menor possibilidade de erro seria temporariamente rejeitada. Ele não pretendia permanecer na dúvida para sempre. Seu objetivo era encontrar uma verdade tão firme que nenhuma pergunta pudesse destruí-la. Era como examinar uma antiga construção. Se os alicerces estivessem comprometidos, não bastaria consertar as paredes. Seria necessário derrubar tudo e começar novamente sobre uma base segura. Assim nasceu a dúvida metódica. Descartes passaria a desconfiar das tradições, das lembranças e até daquilo que parecia estar diante de seus olhos. Mas essa investigação logo o levou a uma pergunta ainda mais inquietante: podemos realmente confiar em nossos próprios sentidos? É essa dúvida que encontraremos no próximo capítulo. Capítulo 2. Podemos confiar nos nossos sentidos? Olhe ao seu redor por alguns segundos. Tudo aquilo que você sabe sobre o ambiente parece chegar por meio dos sentidos. Os olhos revelam formas e cores. Os ouvidos identificam sons. O tato informa se algo está quente,
frio, liso ou áspero. Mas será que essas percepções mostram a realidade exatamente como ela é? Descartes percebeu que os sentidos nem sempre são confiáveis. Um objeto distante pode parecer menor do que realmente é. Uma torre observada de longe pode esconder detalhes visíveis apenas quando nos aproximamos. Sob pouca luz, confundimos sombras com pessoas e objetos comuns com ameaças. Isso não significa que os sentidos nos enganem o tempo inteiro. Na vida cotidiana, eles são extremamente úteis. O problema surge quando tentamos utilizá-los como fundamento de uma verdade absolutamente segura. Para Descartes, aquilo que já nos enganou alguma vez não deveria receber confiança completa. Se uma percepção pode estar errada, então ela não serve como base definitiva para todo o conhecimento. Ainda assim, uma dúvida permanece. Mesmo que os sentidos falhem diante de coisas distantes ou pouco iluminadas, como duvidar daquilo que está próximo? Como negar que estamos sentados, ouvindo uma voz ou observando nossas próprias mãos? Nesse momento, Descartes aprofundou sua investigação. Ele percebeu que também experimentamos sensações muito convincentes enquanto dormimos. Em um sonho, podemos caminhar, conversar, sentir medo e acreditar que estamos plenamente acordados. Enquanto o sonho acontece, raramente percebemos que aquilo não é real. Assim, nasce uma pergunta ainda mais inquietante. Se um sonho pode parecer tão verdadeiro quanto a realidade, como podemos ter certeza de que estamos acordados agora? É essa dúvida que enfrentaremos no próximo capítulo. Capítulo 3. E se toda a vida for apenas um sonho? Imagine que você esteja sonhando neste exato momento. A voz que escuta, o lugar onde está e até as pessoas ao seu redor poderiam fazer parte de uma experiência criada por sua própria mente. Foi diante dessa possibilidade que Descartes formulou o argumento do sonho. Ele percebeu que, enquanto dormimos, podemos viver situações extremamente convincentes. Em um sonho, sentimos medo, alegria, dor e até acreditamos estar pensando com clareza. Somente quando despertamos, compreendemos que aquela realidade não existia da maneira como imaginávamos. Descartes não afirmava que a vida inteira fosse um sonho. Sua pergunta era diferente. Existe algum sinal absolutamente seguro que nos permita distinguir, em todos os momentos, o sonho da realidade? Se não encontramos esse sinal, então nossas experiências podem ser questionadas. Talvez a mesa, o quarto e até o nosso próprio corpo não sejam exatamente como os percebemos. Entretanto, mesmo os sonhos parecem utilizar elementos mais simples. Um pintor pode criar uma criatura imaginária, mas combina cores, formas e partes que já conhece. Da mesma maneira, um sonho pode inventar uma cidade inexistente, mas ainda apresenta espaço, tamanho, quantidade e movimento. Por isso, o argumento do sonho enfraquece nossa confiança no mundo percebido pelos sentidos, mas ainda não destrói todas as certezas. Verdades matemáticas, como 2 mais 3 serem 5, parecem continuar válidas, estejamos acordados ou dormindo. Descartes precisava imaginar uma dúvida ainda mais poderosa, capaz de alcançar até mesmo aquilo que parecia impossível questionar. Foi então que surgiu sua hipótese mais assustadora. E se uma inteligência extremamente poderosa estivesse nos enganando o tempo inteiro? Capítulo 4. A assustadora hipótese do gênio maligno. Depois de questionar os sentidos e a própria realidade, Descartes percebeu que algumas verdades ainda pareciam resistir. Mesmo dentro de um sonho, 2 mais 3 continuam sendo 5. Um quadrado ainda possui 4 lados. Essas certezas pareciam tão evidentes que seria impossível duvidar delas. Mas Descartes decidiu levar sua investigação ao limite. Ele imaginou a existência de um ser extremamente poderoso e inteligente, dedicado exclusivamente a enganá-lo.
Esse ser ficou conhecido como gênio maligno. É importante compreender que Descartes não afirmava que esse ser realmente existia. Tratava-se de uma hipótese filosófica, criada para testar até onde a dúvida poderia chegar. Esse enganador poderia fazer um mundo inexistente parecer verdadeiro. Poderia produzir falsas sensações, lembranças inventadas e pensamentos aparentemente corretos. Talvez até mesmo aquilo que parecia evidente para a razão tivesse sido colocado em sua mente de maneira enganosa. Assim, Descartes chegou a uma situação extrema. Não podia confiar completamente nos sentidos, nas lembranças, no corpo, no mundo exterior e nem mesmo nas certezas matemáticas. Tudo poderia fazer parte de uma enorme ilusão. A hipótese do gênio maligno representa o ponto mais profundo da dúvida cartesiana. Ela não pretende provar que somos enganados, mas demonstrar que muitas de nossas certezas dependem de capacidades mentais que também podem ser questionadas. Agora, Descartes parecia ter perdido tudo. Nenhuma certeza havia permanecido de pé, mas, justamente no momento em que toda a realidade parecia desaparecer, algo surpreendente começaria a ser revelado. Antes de encontrar sua primeira verdade, porém, ele precisaria enfrentar o vazio deixado pela dúvida total. Capítulo 5. Quando nenhuma certeza parece sobreviver. Depois de imaginar o gênio maligno, Descartes chegou ao ponto mais sombrio de sua investigação. Se os sentidos podiam enganar, o mundo exterior poderia não existir como parecia. Se a vida pudesse ser um sonho, até o próprio corpo poderia ser uma ilusão. E se uma inteligência poderosa fosse capaz de manipular seus pensamentos, nem mesmo as verdades matemáticas estariam completamente protegidas. Parecia não restar nenhuma certeza. Mas Descartes não estava afirmando que todas as coisas eram falsas. Ele apenas decidiu suspender sua confiança em tudo aquilo que ainda pudesse ser questionado. Enquanto existisse alguma possibilidade de engano, aquela crença não serviria como fundamento seguro para o conhecimento. A dúvida, portanto, não era o destino final de sua filosofia. Era uma ferramenta temporária, utilizada para separar aquilo que apenas parecia verdadeiro daquilo que fosse impossível negar. Descartes procurava algo semelhante a um ponto de apoio absolutamente firme. Uma única verdade capaz de resistir aos sentidos, aos sonhos e até ao gênio maligno. Entretanto, quanto mais investigava, mais isolado parecia ficar. Sem poder confiar no corpo, no mundo ou nas próprias lembranças, ele enfrentou uma pergunta ainda mais profunda. E se eu também não existir? Talvez o enganador estivesse produzindo todos os seus pensamentos. Talvez até a ideia de possuir uma identidade fosse apenas mais uma ilusão. Mas ao tentar duvidar da própria existência, Descartes percebeu algo extraordinário. Talvez o ato que destruía todas as suas certezas também escondesse a primeira verdade impossível de ser destruída. Capítulo 6. Penso, logo existo. Depois de colocar todas as suas certezas em dúvida, Descartes tentou questionar até a própria existência. Talvez não houvesse mundo. Talvez seu corpo fosse apenas uma ilusão. Talvez um poderoso enganador estivesse produzindo cada pensamento dentro de sua mente. Mas então ele percebeu algo impossível de negar. Se estava sendo enganado, precisava existir para ser enganado. Se estava duvidando, precisava existir para realizar aquela dúvida. Mesmo que todos os seus pensamentos fossem falsos, o próprio ato de pensar continuava acontecendo. Foi assim que Descartes chegou à verdade, que se tornou uma das frases mais famosas da filosofia. Penso, logo existo. Nas meditações, essa descoberta também aparece como eu sou, eu existo. Sempre que essa ideia fosse pensada, ela seria necessariamente verdadeira. Não se tratava apenas de uma conclusão construída por várias etapas. Era uma percepção imediata.
Ao tentar negar a própria existência, Descartes acabava confirmando-a, porque negar também é uma forma de pensar. Nem mesmo o gênio maligno poderia destruir essa certeza. Quanto mais tentasse enganá-lo, mais confirmaria que existia alguém recebendo aquele engano. Contudo, Descartes ainda não havia provado que possuía um corpo, que suas lembranças eram verdadeiras ou que o mundo exterior realmente existia. A única certeza encontrada era mais simples e profunda. Ele existia enquanto ser que pensava. A primeira base segura estava finalmente descoberta. A partir dela, Descartes tentaria reconstruir todo o conhecimento. Mas uma pergunta permanecia. Quem era esse eu cuja existência havia sido comprovada? Capítulo 7. Quem é o eu que está pensando? Descartes havia provado que existia, mas ainda não sabia exatamente o que era. Antes de iniciar sua investigação, poderia responder de maneira simples. Sou um homem, tenho um corpo, um rosto, lembranças e uma história. Contudo, todas essas características ainda estavam sob dúvida. Se o corpo pudesse ser uma ilusão, ele não poderia utilizá-lo para definir sua existência. Descartes voltou-se então para a única atividade impossível de negar: o pensamento. Ele percebeu que pensar não significava apenas raciocinar. Duvidar, compreender, afirmar, negar, desejar, imaginar e até perceber sensações eram diferentes formas de pensamento. Mesmo que uma luz observada não existisse no mundo exterior, ainda seria verdadeiro que ele estava tendo a experiência de enxergar aquela luz. O objeto poderia ser falso, mas a experiência mental estava acontecendo. Descartes concluiu que naquele momento da investigação podia reconhecer a si mesmo como uma coisa que pensa. Isso não significava que fosse apenas um conjunto de pensamentos passageiros. Significava que sua existência era conhecida antes de tudo pela atividade consciente de pensar. Ainda assim, Descartes não havia demonstrado completamente que a mente era uma realidade separada do corpo. Na segunda meditação, ele agiu com cautela. Sabia que existia enquanto pensava, mas ainda desconhecia toda a extensão de sua própria natureza. Essa descoberta mudou a direção de sua filosofia. O eu não era conhecido primeiro pelo espelho, pelo corpo ou pelo olhar das outras pessoas. Era encontrado no interior da própria consciência. Mas se a mente pode ser conhecida mesmo quando o corpo permanece em dúvida, surge uma questão inevitável. A mente e o corpo são realmente duas coisas diferentes? Capítulo 8. A mente e o corpo são coisas diferentes? Descartes havia descoberto que podia ter certeza de sua existência enquanto pensava, mesmo quando ainda duvidava do próprio corpo. Mais adiante, nas meditações, ele transformaria essa diferença inicial em uma teoria profunda sobre a natureza humana. Segundo Descartes, a mente tem como característica essencial o pensamento. Ela duvida, compreende, deseja, imagina e toma decisões. Não possui tamanho, peso ou forma física. O corpo, por outro lado, pertence ao mundo material. Ele ocupa espaço, possui dimensões, pode ser dividido em partes e funciona de acordo com processos físicos. Assim, mente e corpo teriam naturezas diferentes. A mente seria uma realidade pensante e não material. O corpo seria uma realidade material e extensa. Essa ideia ficou conhecida como dualismo cartesiano. Mas Descartes não via o ser humano como duas partes completamente isoladas. Para ele, mente e corpo estavam profundamente unidos. A dor no corpo alcança a consciência. Uma decisão mental pode movimentar os braços. O medo acelera o coração, enquanto uma doença física pode alterar pensamentos e emoções. E foi justamente aí que nasceu um dos maiores problemas de sua filosofia. Se a mente não ocupa espaço e o corpo é físico, como um pode agir sobre o outro? A princesa Elizabeth da Boêmia apresentou essa dificuldade diretamente a Descartes.
Sua pergunta revelou um desafio que atravessaria séculos e permanece vivo nos debates sobre consciência e cérebro. Somos apenas organismos físicos extremamente complexos? Ou existe na experiência consciente algo que não pode ser reduzido completamente ao corpo? Descartes ofereceu uma resposta, mas o mistério ainda está longe de desaparecer. Capítulo 9. As ideias claras e distintas. Depois de encontrar sua primeira certeza, Descartes precisava descobrir por que ela havia resistido a todas as dúvidas. O que tornava a afirmação "eu existo enquanto penso" diferente das antigas crenças sobre o mundo. Sua resposta foi que essa verdade havia sido percebida de maneira clara e distinta. Para Descartes, uma percepção é clara quando se apresenta de forma viva e acessível à mente atenta. Ela é distinta quando está bem separada de outras ideias, sem confusão sobre aquilo que realmente contém. Imagine uma janela coberta de poeira. Podemos enxergar alguma coisa através dela, mas os detalhes permanecem misturados. Quando o vidro é limpo, cada forma se torna visível e pode ser reconhecida com precisão. Foi assim que Descartes tentou compreender as melhores percepções do intelecto. Ele formulou então uma regra: tudo aquilo que percebemos com verdadeira clareza e distinção deve ser aceito como verdadeiro. Mas isso não significava confiar em qualquer ideia que parecesse convincente. Pessoas podem defender opiniões erradas com enorme segurança. A clareza cartesiana não era simples confiança pessoal. Uma percepção genuinamente clara e distinta deveria resistir a uma investigação racional profunda e sustentada. Mesmo assim, um problema permanecia. Descartes ainda se lembrava da hipótese do gênio maligno. E se sua mente tivesse sido construída para cometer erros justamente quando acreditava compreender algo perfeitamente? A regra parecia poderosa, mas ainda precisava de uma garantia definitiva. Para afastar essa última possibilidade de engano, Descartes daria um dos passos mais discutidos de sua filosofia. Tentaria demonstrar a existência de um Deus perfeito e incapaz de enganar. Capítulo 10. Deus e a garantia da verdade em Descartes. Descartes já havia encontrado uma primeira certeza: sua existência enquanto ser pensante. Mas ainda enfrentava um problema. Mesmo uma ideia perfeitamente clara poderia ser falsa se sua mente tivesse sido criada para se enganar. Para afastar essa possibilidade, ele tentou demonstrar a existência de um Deus perfeito e não enganador. Descartes percebeu que possuía em sua mente a ideia de um ser infinito, eterno e absolutamente perfeito. Contudo, ele próprio era limitado, imperfeito e sujeito a erros. Segundo seu raciocínio, uma mente finita não poderia ser a origem completa da ideia de perfeição infinita. Essa ideia precisaria ter sido causada por uma realidade que possuísse verdadeiramente aquela perfeição. Descartes concluiu, então, que Deus existia. Em seguida, apresentou outro passo decisivo. Um ser perfeito não poderia ser enganador, porque enganar demonstraria alguma falta ou imperfeição. Portanto, Deus não teria criado a mente humana para errar justamente quando percebesse algo com verdadeira clareza e distinção. Isso não significava que as pessoas fossem incapazes de cometer erros. Para Descartes, o erro acontece quando nossa vontade se apressa e julga aquilo que o entendimento ainda não compreendeu claramente. Assim, quando não temos conhecimento suficiente, podemos escolher aceitar uma conclusão precipitada. Deus nos concederia a capacidade de reconhecer a verdade, mas caberia a nós utilizar essa capacidade com cuidado. Esse argumento recebeu uma crítica famosa. Alguns filósofos afirmaram que Descartes parecia raciocinar em círculo. Ele utilizava ideias claras e distintas para provar a existência de Deus e depois utilizava Deus para garantir que essas ideias eram verdadeiras.
Descartes tentou responder diferenciando aquilo que percebemos claramente no momento da reflexão daquilo que apenas recordamos depois. O debate permanece aberto, mas, dentro de seu sistema, Deus era a garantia que permitiria abandonar a dúvida radical e iniciar a reconstrução do mundo. Capítulo 11. A reconstrução do mundo pela razão. Depois de atravessar a dúvida mais radical, Descartes finalmente estava preparado para recuperar o mundo que havia colocado em questão. Ele já sabia que existia como um ser pensante. Também acreditava ter demonstrado que Deus era perfeito e não enganador. Restava descobrir se alguma coisa existia fora de sua mente. Descartes percebeu que as sensações apareciam sem depender de sua vontade. Quando sentia calor, ouvia um som ou observava uma árvore, essas experiências surgiam espontaneamente. Para ele, seria incompatível com a bondade divina possuirmos uma inclinação natural para acreditar no mundo exterior se absolutamente nada material existisse. Assim, Descartes concluiu que o mundo físico era real. Mas isso não significava voltar a confiar cegamente nos sentidos. Uma torre distante pode parecer redonda e revelar-se quadrada quando nos aproximamos. A mesma água pode parecer quente para uma mão e fria para a outra. Os sentidos mostram como os objetos nos afetam, mas nem sempre revelam como eles realmente são. Para compreender a natureza com maior segurança, Descartes valorizou aquilo que podia ser analisado pela razão: a extensão, a forma, a quantidade e o movimento. A matemática tornou-se uma ferramenta fundamental para investigar o universo. Os sentidos continuavam importantes para orientar a vida e proteger o corpo. Entretanto, cabia à razão comparar, corrigir e interpretar as informações recebidas. Descartes não reconstruiu o mundo exatamente como o havia encontrado. Ele o colocou sobre novos alicerces. Primeiro, a certeza da própria consciência. Depois, as ideias claras e distintas. Finalmente, a existência de uma realidade material examinada racionalmente. Mas o que aconteceria se as ilusões deixassem de nascer apenas dos sentidos e passassem a ser fabricadas por máquinas capazes de imitar perfeitamente a realidade? Capítulo 12. Descartes na era das inteligências artificiais. No século XVII, Descartes imaginou um gênio maligno capaz de manipular seus pensamentos e fazê-lo acreditar em uma realidade falsa. Naquela época, isso era apenas uma hipótese filosófica. Hoje, porém, máquinas conseguem criar rostos que nunca existiram, reproduzir vozes, modificar vídeos e produzir textos que parecem ter sido escritos por seres humanos. Uma fotografia já não prova tudo. Uma voz conhecida pode não pertencer à pessoa que parece estar falando. Até um vídeo convincente pode ter sido fabricado. Isso significa que o gênio maligno de Descartes se tornou real? Não exatamente. A inteligência artificial não é uma entidade sobrenatural e não possui, necessariamente, a intenção de enganar. Ela é uma tecnologia que pode ser utilizada para ensinar, pesquisar, criar e resolver problemas. Entretanto, também pode produzir erros ou ser usada para manipular informações. É nesse ponto que o método cartesiano se torna novamente importante. Descartes não defendia que deveríamos duvidar para sempre. A dúvida era uma ferramenta para impedir que uma aparência fosse aceita imediatamente como verdade. Diante de uma informação, podemos perguntar: qual é a fonte? Existem outras evidências? O conteúdo aparece em veículos confiáveis? A imagem ou o áudio possui origem verificável? Há algum interesse por trás daquela mensagem? Organizações como o NIST estudam recursos de identificação de conteúdos sintéticos, incluindo registros de procedência, marcas digitais e sistemas de detecção. Mesmo assim, nenhuma ferramenta isolada substitui o pensamento crítico.
A inteligência artificial ainda apresenta outra questão profundamente cartesiana. Produzir uma resposta inteligente significa realmente pensar? Uma máquina pode formar frases convincentes, mas isso não demonstra por si só que ela possua consciência ou experiência interior. O penso logo existo oferece certeza para aquele que está pensando, mas não resolve facilmente como reconhecer a consciência em outro ser, muito menos em uma máquina. Na era da inteligência artificial, a grande lição de Descartes permanece viva. Quanto mais perfeita for a aparência, maior deverá ser o cuidado antes de chamá-la de verdade. Conclusão: a coragem de duvidar para encontrar a verdade. René Descartes iniciou sua jornada com uma decisão radical: não aceitar como verdadeiro aquilo que pudesse ser colocado em dúvida. Ele desconfiou dos sentidos, questionou se estava acordado e imaginou até a possibilidade de uma inteligência enganadora manipulando todas as suas certezas. Pouco a pouco, o mundo que conhecia pareceu desaparecer. Mas a dúvida cartesiana não era um caminho para o vazio. Era uma busca por um fundamento que permanecesse firme, mesmo diante do maior engano possível. Foi então que Descartes encontrou algo que não poderia negar. Para ser enganado, questionar ou duvidar, ele precisava existir naquele instante como um ser pensante. Penso, logo existo. A partir dessa primeira certeza, ele tentou reconstruir o conhecimento. Investigou a identidade do eu, a relação entre mente e corpo, o valor das ideias claras e distintas, a existência de Deus e a realidade do mundo material. Nem todas as suas respostas foram aceitas. Suas provas da existência de Deus receberam críticas. A separação entre mente e corpo continua provocando debates, e sua confiança na razão também mostrou limites que filósofos posteriores procuraram enfrentar. Ainda assim, a grandeza de Descartes não está apenas nas respostas que ofereceu. Está na força das perguntas que deixou. O que podemos conhecer com segurança? Como distinguir verdade e aparência? O pensamento depende inteiramente do corpo? E como reconhecer se algo realmente possui consciência? Na era das inteligências artificiais, essas perguntas ganharam uma nova urgência. Imagens podem ser fabricadas, vozes podem ser imitadas e máquinas podem produzir respostas convincentes. Nunca foi tão fácil confundir aparência com realidade. Por isso, duvidar não significa rejeitar tudo. Significa interromper a pressa, examinar as evidências e reconhecer quando ainda não sabemos o suficiente. Descartes nos ensinou que pensar exige coragem. Coragem para questionar aquilo em que todos acreditam e também para revisar aquilo em que nós mesmos desejamos acreditar. Se esta jornada despertou novas perguntas em você, inscreva-se no canal Filosofia Narrada Oficial. Sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo documentários e novos conteúdos sobre os grandes pensadores e as ideias que transformaram a humanidade. Talvez a verdade nem sempre comece com uma resposta. Às vezes, ela começa com a coragem de fazer a pergunta certa.